Hoje eu vou falar aqui sobre cessão de direitos hereditários. Grande oportunidade ou tombo financeiro? Eu sou Ronilson Mendes, advogado, especialista em inventário e direito imobiliário. Neste momento eu já quero que você aí aperte aí o like no YouTube ou no Instagram, já curta aí as nossas redes sociais e vamos ao que interessa. Cessão de direitos hereditários. Vou te mostrar aqui as cautelas que você terá que ter para fazer esse tipo de negócio. Ainda mais você aí que vai adquirir. O que acontece? Qual é a definição? A definição de cessão de direitos hereditários está no artigo aí 1793 do Código Civil. É quando alguém falece, né, que é chamado de decujus, os herdeiros, os sucessores, poderão ceder o seu direito hereditário a partir do momento da abertura da sucessão. A abertura da sucessão não se confunde com a abertura do inventário. A abertura da sucessão ocorre quando no momento do falecimento, no momento do óbito, tá? Então vamos lá. Essa é a definição. A definição de cessão é essa: a transferência de quinhão hereditário de um sucessor para uma pessoa dentre os herdeiros ou pessoa de fora. Então isso aí que é o que nós chamamos de cessão. Você não compra uma herança, um quinhão. Você vai transacionar o que nós chamamos de cessão de direitos hereditários, que poderá ser a título oneroso ou gratuito. Então vamos já ver a diferença. Primeiro, qual é o objeto da cessão de direitos hereditários? É a sucessão aberta, é o quinhão de alguém, ou então todo o 100%, né, da herança poderá ser objeto da cessão de direitos hereditários. Então, para ceder direito hereditário, a pessoa já tem que ter o quê? Falecido. Eu não posso antecipar. A minha mãe tem 90 anos, eu já posso ceder os meus direitos hereditários? Não. O Código Civil, chamado no artigo 426, veda isso aí. É o que nós chamamos de pacto corvina. Então, o objeto da cessão de direitos hereditários só pode ser o quê? Sucessão aberta. Somente após o óbito você poderá pensar nisso. Por hora, não fale nisso aí, pelo amor de Deus. É pecado. Vamos lá. Olha só. Quem pode ceder a capacidade? Qualquer um dos herdeiros poderá o quê? Receber um quinhão de um outro, ou poderá ceder. Ou mesmo a pessoa herdeira poderá ceder a outro, desde que os demais assim consintam, tá bom? Porque a preferência, né, é dos herdeiros. Se alguém quer ceder os seus direitos hereditários, seja gratuito ou oneroso, ele terá que ofertar primeiramente aos demais sucessores, e depois ele poderá fazer isso para os estranhos, tá? Ao inventário, ao inventário no caso, né? Quer dizer, estranho à sucessão, que diga, né? Melhor falando. Então, capacidade. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer isso? Não. A pessoa tem que ser o quê? Maior ou capaz. Então, a incapacidade, nos termos do Código Civil, ou se a pessoa é menor, ele não poderá fazer isso sem autorização judicial, tá bom? Então, se ele pretende fazer isso aí e é menor ou incapaz, esse negócio vai ser o quê? Nulo. Então, ele terá que buscar o quê? A autorização judicial, onde o juiz vai autorizar, desde que tenha o quê? Seja motivado, haja uma necessidade, e também vai ter que ser revertido o quinhão em favor do menor. O valor dele vai ter que ser depositado judicialmente, e daí só poderá ser usado em necessidades autorizadas pelo juiz. Então preste atenção, se você quer adquirir direitos hereditários e tem menor na relação de herdeiros, negócio que não vai existir. Você poderá até fazer isso aí por instrumento particular, mas isso é muito arriscado. A melhor coisa que tem para você fazer esse tipo de negócio aí e ser uma oportunidade ao invés de um tombo é contratar um advogado especialista, tá bom? Então vamos lá. Olha só, qual o instrumento legal da cessão de direitos hereditários, Ronilson? É a escritura pública. O próprio artigo 1793 do Código Civil fala nisso. Isso aí, o negócio da cessão de direitos hereditários, ele
terá que ser por escritura pública, muito embora seja um valor inferior a 30 salários mínimos, porque é um negócio imobiliário e está previsto em lei. Muito embora a jurisprudência entenda que se já transita o inventário, ele pode ser feito com termos nos autos. E também já se admite aí alguns doutrinadores a cessão de direitos hereditários por instrumento particular. Mas a garantia é a escritura pública. Lembrando só que qual é o momento para você fazer a cessão de direitos? É a partir da abertura da sucessão. Mas, doutor, e se o inventário já está tramitando e é judicial, eu sei que vai demorar, você também pode fazer isso. E uma grande situação que surge aí é que às vezes o espólio é uma casa milionária, mas os herdeiros estão sem dinheiro. Às vezes é importante fazer esse negócio até para adquirir dinheiro para você arcar com as despesas do inventário. Quer dizer, o investimento do inventário, que compõe-se de custas, se for judicial, ou emolumento, se for no cartório, né? Honorário do advogado e também os impostos devidos, que em regra é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte, mas poderá também ter ITBI. Vamos lá. Aí, o que acontece? Direito de acrescer e substituir. Quando alguém falece, tendo 4 herdeiros, qualquer herdeiro ou mais ou todos poderão renunciar à herança. Então, quem renuncia é como se nunca tivesse existido. Então, aquela parte reverte-se para os demais. Então, se você adquiriu um quinhão hereditário e, posteriormente, um dos herdeiros, eram 4, e você adquiriu de um, faleceu, aí você fica pensando assim, e será que a parte dele vem para mim também? Depende. Se for a renúncia anterior, vem para você. As pessoas já vão transacionar considerando que essa pessoa renunciou. Mas se for depois, você, em regra, não terá esse direito, salvo se o advogado especialista tiver expertise de já colocar lá o direito de acrescer. A mesma coisa acontece com a substituição testamentária, onde a pessoa deixa um percentual da herança por testamento. Tá bom? Então você poderá também colocar esse direito de substituir. Tá ok? Então vamos lá. Dívida do espólio dos herdeiros. Existem 2 tipos de dívida. A dívida do espólio, que quem garante é a própria herança, são os próprios bens, garante essa dívida, tá? Até as forças desses bens. Nenhum, por exemplo, herdeiro vai pagar a dívida do pai, se não tiver como, se não tiver deixado bem suficiente, né? Mas então, quem garante as dívidas do espólio é o próprio espólio. Então, com isso, um credor não poderá se opor, entendeu? Não poderá se opor à cessão de direitos hereditários. Por quê? Apenas o quinhão passou do herdeiro para o cessionário. Então, o cessionário, se fizer um mau negócio, poderá perder o que investiu, entendeu? Se, por exemplo, as dívidas forem superiores. Por isso é que a due diligência do advogado é fundamental para você fazer um negócio desse. Então, não faça cessão de direitos hereditários sem você consultar, sem a participação do especialista. Então, lá. Agora, as dívidas do herdeiro, entendeu? O credor poderá se opor a essa cessão, porque às vezes o herdeiro quer vender a sua parte, quer ceder a sua parte logo, né, onerosamente, para não pagar os credores. Então isso aí pode. Então por isso é que, por exemplo, o especialista, quando vai fazer essa due diligência, ele não pega apenas os documentos do autor da herança, pega dos bens, pega dos herdeiros, para que ele faça o quê? Um checklist geral sobre a situação de dívidas, entendeu? Então, porque, por exemplo, se tiver uma dívida trabalhista lá do autor da herança, essa dívida tem que ser paga com os bens que ele deixou. Então, até isso. Então, esse conjunto de certidões, só o especialista sabe como fazer, como consultar esses nada consta. Então, vamos lá. Legitimidade para propor o inventário e inventariante. Então, se você, por exemplo, se você adquiriu uma cessão de direitos hereditários, parcial ou total, você tem a legitimidade nos termos do Código de Processo Civil para propor a abertura do inventário, como também para
ser inventariante. O fato de você ter adquirido uma seção não vai te livrar de fazer um inventário, de abrir o inventário se ainda não estiver aberto. Por quê? Porque o inventário é a regularização do teu bem. Então o seu bem vai estar irregular sempre se você não tiver feito inventário. O negócio aí é que você poderá adquirir os direitos hereditários por um valor bem menor do que o de mercado. Lembrando só que você já tem que considerar nessa venda o investimento aí que você vai ter para abrir esse inventário. Então, quem tem a legitimidade para propor a abertura? O próprio cessionário, tá? E também ele vai ser inventariante. Isso tudo, tanto faz ser quando você adquire um quinhão, né? Como também quando você adquire os direitos, tá bem? Vamos lá, o direito de preferência eu já falei, o direito de preferência é dos demais co-herdeiros, tá? Existem prazos aí que se você, por exemplo, não reivindicar esse direito, você passou, né, que é 180 dias, e a mesma proposta que o cedente fez para o cessionário, terá que fazer para os co-herdeiros, por exemplo, se for parcelado, tem que ser parcelado e assim por diante, e o mesmo valor, né? Então tá, imposto de transmissão. Olha pessoal, na seção de direitos hereditários não escapa. Tá? Existe aí entendimento jurisprudencial que está suspenso, mas isso aí não é o caso. Cada estado com seus cartórios tem um entendimento diferente, tá? E é importante que você saiba aí diretamente no teu tabelionato de notas onde você vai fazer esse negócio. A questão do imposto. O imposto ele é devido, tá? Ele é devido. Na seção, são dois impostos. Se for a título oneroso, você recebeu a herança e está transmitindo. Então você paga o ITCMD, quem recebeu lá, o cessionário, vai pagar o ITBI. Se for a título gratuito, você recebeu a herança, paga o ITCMD e para quem você cedeu gratuitamente, vai pagar o quê? Vai pagar o ITCMD também, tá bom? Então, o maior negócio é você fazer a título oneroso, porque é 4% e 3%. Olha, o melhor negócio é quando, vamos lá, recapitulando aqui, o imposto de transmissão. Se for a título oneroso, você vai receber a herança, você paga ITCMD e você vai pagar ITBI na transmissão onerosa. Se for a título gratuito, você vai receber e pagar ITCMD e vai ser pago o ITCMD pelo cessionário, quando é gratuito. Então, as despesas com imposto de transmissão ficam mais caras quando é a título gratuito. Ah, Ronius, então, doutor, eu posso fazer a título gratuito, ninguém vai ficar sabendo? Não, você pode fazer. Eu já fiz sessão de direito que a pessoa deu um caminhão pelo quinhão, mas lá na escritura pública não vai constar isso. Então você pode fazer sim a título gratuito, que vai ficar o quê? Quer dizer, você poderá fazer a título oneroso, né? Independentemente de ser gratuito ou não, porque vai sair mais barato, tá? Então não esqueça, quem recebe a herança paga o ITCMD. Se for a título gratuito, o cessionário paga o ITCMD. De novo, e se for a título oneroso, o cessionário vai pagar ITBI. Então, porque ITBI é sempre relativo a bens imóveis, tá bom? De forma onerosa. Não esqueça disso. Então, essa confusão acontece muito, mas estamos dirimindo, tá? Vamos lá. Autorização do cônjuge ou companheiro, também chamado de outorga uxória, né? Então, para fazer esse tipo de negócio, tem que ter o quê? A certidão de casamento, para você verificar se a pessoa é casada ou solteira. Sendo casado ou mesmo vivendo em união estável, tem que ter o que? A autorização do cônjuge ou companheiro, porque isso aí leva ao que nós chamamos de nulidade. Então, até 2 anos após o fim do relacionamento, a pessoa que se sentiu prejudicada poderá pedir no juiz a anulação desse negócio. Vamos lá, cessão da meação. Nada impede que o meeiro faça isso, tá? Porque ele não vai vender, porque ainda não foi quantificado, entendeu? É uma sucessão aberta. Então ele poderá ceder a título oneroso, que é simular compra e venda, a parte dele, da meação, ou ele poderá ceder os 50% dele, né, a título gratuito, que é similar à doação. Então, se for a título oneroso, tem um só imposto, que é o ITBI, e se for a título gratuito, tem um só imposto, que é o ITCMD, tá bom? Então, vamos lá. Emolumentos e documentos. Os emolumentos são, se for feito, quer dizer, a escritura pública tem emolumentos, que são os emolumentos cartorários, né? Que é aqui, por exemplo, em Brasília, essa é 1.700 e pouco, o maior valor, né? Então, depende do valor, vai diminuindo. Então, documentos, somente o especialista tem essa relação, vou te passar.
documentos não somente do autor da herança, como dos bens e como também dos herdeiros. Todas as certidões, nada consta, isso aí também a gente faz, tá? Então, pessoal, se você tiver gostado dessa aula, curta, compartilha e siga aí as nossas redes sociais.